essa é a nossa terceira aula do curso, onde nós veremos função do segundo grau. Função do segundo grau, como nós sabemos, é a parábola. Ela é descrita por f de x igual a x ao quadrado. Aqui nós não temos termo nenhum, nem somando, nem multiplicando. Aqui nós temos uma parábola simples, vamos dizer assim, onde o b e o c é zero. Tá? Então, aqui nós podemos ver que é esse o comportamento da parábola. E aí, a parábola ela é escrita na sua forma geral como ax² mais bx mais c. De forma fatorada, ela é apresentada dessa forma aqui. Mas a gente vai focar na forma geral, que é a fórmula de cima. Então eu vou demonstrar, quando a gente alterar os coeficientes a, b e c, o que vai acontecer no gráfico dessa parábola aqui. Então, o primeiro termo é o a. Ele afeta a largura da parábola, vamos dizer assim. Então, se o a for maior do que 1, esse aqui seria a parábola unitária, onde o a é multiplicado por 1. Então, se a gente multiplicar por 2, por 3, por 4, o que vai acontecer é que nesse intervalo finito de menos 5 e mais 5, 0 e 35, essa parábola é como se ela ficasse mais estreita. Tá? É como se o coeficiente a ele apertasse essa parábola. Então, ela vai, como a gente fala, ela vai explodir mais rápido. Então, ela vai para infinito mais rápido. Então, quando a for maior do que 1, é isso que acontece. Ele vai alterar a largura da parábola. Tá? E como a gente sabe, se o a for maior do que 0, significa que ele tem concavidade para cima. Se o a menor do que 0, concavidade para baixo. Consequentemente, se o a for menor do que 1 e maior do que 0, tá? Se ele for uma fração, né? Isso aqui ele vai expandir esse gráfico. Tá? Então esse lado depois do zero desloca ainda mais para a direita e o lado antes do zero desloca para a esquerda. O B ele indica se a parábola corta o eixo y crescendo ou decrescendo. Tá? Então isso aqui, aqui nós temos uma parábola positiva, onde temos o x². E se a gente tiver a soma de um b qualquer maior do que 0, essa parábola ela vai deslocar para a esquerda. Por quê? Não é que se o b for positivo, a parábola sempre vai deslocar para a esquerda. E se o b for positivo, a parábola ela vai cortar o y nessa parte aqui, que está crescendo. Ok? Então a gente vai deslocando. Quando o b é negativo, ele corta exatamente no ponto mínimo, que ele não está nem crescendo nem decrescendo. Aqui a inclinação é nula. Tá? Então, se para uma parábola de x² com cavidade para cima, quando o b for menor que 0, a parábola desloca para a esquerda. Por quê? Porque aí a parábola vai cortar o eixo y nessa parte onde está decrescendo. A parte C é o termo independente, tá? Indica onde a parábola corta o eixo y. Então, quando a gente não tem termo independente, a parábola vai cortar o eixo y no zero. À medida que você aumenta, tá? o C for maior do que 0, a parábola inteira desloca para cima o mesmo valor em cada ponto. Quando o C for negativo, ao contrário, a parábola inteira desloca para baixo o mesmo valor também. Alguns exemplos aqui. Então aqui nós temos o x², né, aqui com o a positivo e unitário, o b igual a 0, o c igual a 0. Aqui então nós temos a parábola 2x². O que acontece? Aqui o a é maior do que 1, e aí foi o que eu tinha dito. É como se a parábola ficasse mais estreita. Tá? É como se ela afinasse um pouco. Depois nós temos o a menor do que 1 e maior do que 0, que é igual a meio. E aí o que acontece é como se a parábola ficasse mais larga. Observem que o intervalo está sendo praticamente o mesmo, né? De menos 5 a mais 5, de 0 a 35, 40 mais ou menos. Depois nós temos então
o coeficiente negativo. Né? Se aqui nós temos o a igual a menos 1. E o que acontece com a parábola, ela inverte de cabeça para baixo, ficando com cavidade negativa. E nesse caso nós temos também b igual a 0 e c igual a 0. Agora então é para demonstrar a soma da constante b. Então aqui nós temos x ao quadrado novamente. E aqui nós temos x ao quadrado mais 2x. Como eu tinha dito, para uma parábola com cavidade para cima, o que vai acontecer? Ela vai deslocar para a esquerda para cruzar o eixo y na parte crescente da parábola. Aqui nós temos então menos x ao quadrado mais 2x, eu somei o mesmo 2x. É para demonstrar aqui, ó, onde nesse caso aqui, a parábola deslocou para a esquerda, e nesse caso aqui, do menos x quadrado, a parábola deslocou para a direita, porque o que importa não é o deslocamento para a esquerda ou para a direita, e sim a parte da parábola que vai cruzar o eixo y, se é a parte crescente ou decrescente, que nesse caso, nos dois casos, é a parte crescente, porque o b é positivo. Aqui nós temos então x ao quadrado menos 2x, onde ele vai cruzar na parte decrescente, e aqui novamente x ao quadrado menos 2x, menos x ao quadrado menos 2x, que também é a parte decrescente. Então nós vemos que nesse caso deslocou para a esquerda e nesse caso deslocou para a direita. E para terminar, nós temos então a adição do termo independente, que é o c. Então aqui nós temos x ao quadrado mais 2x, tá? Boca para cima, e cruzando o y na parte crescente do gráfico, só que aqui está cruzando no zero. E aqui, quando nós temos o mais 3, nós temos então o gráfico inteiro deslocando 3 para cima. Tá? Aqui no caso, se for menos 3, ele desloca os 3 para baixo. Então a ideia qual é? Você olhando esse gráfico aqui, você consegue saber que, primeiro, a concavidade é para cima, então o A é positivo. Tá? Independente do valor do A, você sabe que o A é positivo. Segundo, você sabe que o gráfico está cruzando o eixo Y na parte crescente do gráfico. Então você sabe que o B é maior que zero. É positivo também. E depois você sabe que o gráfico está cruzando o Y abaixo de y igual a zero. Então você sabe que o C é negativo. Então, por eliminação, você sabe que o A é positivo, o B é positivo e o C é negativo. Era isso que eu tinha para falar sobre função de segundo grau. Muito obrigado.